De volta com o programa Opinião aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova. A gente falava a respeito do trabalho infantil, certo, errado, o que a gente acha dentro do ponto de vista nosso, em que a gente discute no Brasil, diante do Estatuto da Criança e do Adolescente e também diante da opinião de cada um formada, porque às vezes o Estatuto está lá para dizer o que a lei manda fazer. Mas nem sempre o que se manda fazer na lei é o que a gente acha que é correto. Às vezes sim, às vezes não. Para isso a gente trouxe Luciene Gomes, que é psicóloga, e Uziane Bezerra, que é assistente social e técnica do CREAS. E a gente vem discutindo sobre isso. Eu falava o seguinte, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 8 anos de idade. Mas eu trabalhava e também estudava. E eu estudei minha vida inteira em escola pública. Mas eu não vi, pelo menos eu, não vi nada que viesse a me causar qualquer problema e qualquer transtorno. Tanto é que eu amei trabalhar. Com 13 anos eu quis ser repórter. E fui trabalhar em uma emissora de rádio e transmitir jogos de futebol e entrevistar jogadores. Eu acho que era uma criança no campo entrevistando jogadores. Mas eu me sentia realmente o máximo com aquilo. Ainda muito novo eu comecei a ganhar dinheiro. E muitos dos objetos, na época da minha casa, como a primeira TV, como o primeiro som, que eram aqueles 3 em 1, que na época era o toca-fita, toca-disco e rádio, né? Foi eu que comprei. E presenteei meus pais, que tinham uma condição de vida muito baixa, não tinham como ter aquilo. E sempre fui um bom aluno nas escolas. Por onde eu passei, eu sempre fui bem. Quando terminei meus estudos, e é bom dizer que eu terminei, eu tinha só 16 anos de idade, então não me atrapalhei nos estudos. Eu fiz vestibular e depois fui fazendo um curso superior atrás de outro e pós-graduação e me habilitei em muitas áreas, né? E hoje eu não vejo como um problema. Criei depois 3 filhos e todos eles estudaram, nenhum deles trabalhou, foi totalmente diferente de mim, estudaram até concluir o ensino superior e tiveram uma outra vida. Uma outra realidade. Uma outra realidade. Só que aí eu paro e digo, certo, eu pude dar isso a eles. Exatamente. Mas eu fico pensando, e o pai que não pode dar? Como é que ele fica sem poder dar ao filho o que ele queria e sem o filho poder ir buscar o que queria? Por outro lado também, agora eu vou entrar num assunto religioso. A gente vê que pessoas que têm uma religião e a liberdade da religião esbarram muitas vezes em alguns problemas. Por exemplo, tem aqueles que não trabalham no pôr do sol e aí tem que fazer um acordo com a empresa porque a religião não permite que faça isso. Tem aqueles que têm problema com doação de sangue. E tem outros que acham que a criança deve trabalhar, baseado em sua religião e nos seus costumes. E eu pergunto, como é que fica quando a gente se confronta com essas atitudes? E como é que fica aqueles pais que não podem dar aos filhos e que de repente querem que eles aprendam alguma coisa? Porque quando você tem algo para dar, eu acho que o filho realmente ele vai desenvolver. Mas se de repente o pai não tiver como suprir a necessidade do filho e ele não tiver esse suporte, ele não vai estar estudando, nem vai estar brincando. Muitas vezes ele vai estar na rua se marginalizando. E nessa hora falta o Estado entrar com a parte deles. Então a população entra com a parte dele e diz, não vou mandar para a escola, ou para o trabalho, eles têm que ir para a escola. E se o Estado não entrar com a parte deles, que é suprir a necessidade com trabalho e com trabalho remunerado que seja digno para sustentar a família, o que a gente faz? Posso? Deve? Pode, não deve? Então, assim, como eu falei no começo, discursos como o seu é comum da gente escutar no nosso dia a dia, né? Só que esse é um exemplo de muitos que foram utilizados para que chegássemos à conclusão de que o trabalho infantil não é legal para criança, né? Por que não é legal? Porque a gente fala de um trabalho como um todo. Por exemplo, hoje tem o menor aprendiz.
até os 16 anos, é terminantemente proibido que a criança e o adolescente trabalhem, salvo aos 14 anos. Aí eu pego e faço uma outra pergunta. Vocês conhecem Neymar? Sim. Jogador de futebol. Ele namorou agora há pouco, e se eu não me engano até chegaram a reatar, disseram que reataram ou não, com uma menina chamada Bruna Marquezine. Não sei se vocês chegaram a ver uma novela que ela fez quando ela era Muito criancinha. Criança. E que era o xodózinho, a coisa mais linda. Aí a pergunta vem, trabalhar numa novela pode? Ser modelo pode? E a gente sabe que as mães enfrentam jornadas exaustivas, que muitas vezes para estar gravando uma novela, ela não tem como ir para aula também não. Então, vamos dividir, vamos por partes, né? Nós podemos dividir isso, continua sendo por lei proibido terminantemente o trabalho infantil. E já eu falo do trabalho artístico, certo? O trabalho infantil, ele é proibido justamente pelas questões que eu te falei. A criança está em desenvolvimento, tanto o desenvolvimento psicológico, né? O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento do corpo, né? Então, o trabalho infantil, ele é proibido por essas razões. Porque às vezes, e muitas vezes, a gente vê criança vendendo uma balinha no sinal e carregando frete e fazendo um trabalho, principalmente na nossa região, que é comum. Feira, é comum, criança, vamos colocar para tirar pelo, né? Vamos colocar para bater botão, de tanto a gente vê, a gente acredita e acha que é natural, né? Só que a criança, ela, quando faz esse tipo de trabalho, às vezes remunerado, às vezes não, como aquele que a gente viu no vídeo, né? Porque você tem que aprender a fazer isso, você tem que, é como se impusesse. Se a gente priva a criança do brincar, se a gente priva ela naquela primeira infância, do lúdico, a gente está tirando dela o direito de desenvolver algumas coisas como a criatividade, por exemplo, né? E a inteligência, o desenvolvimento intelectual, ele está muito associado à criatividade. A criança, ela não tem um desenvolvimento ósseo completo. Isso pode causar danos severos e danos irreversíveis à sua saúde. E talvez, eu pergunto, se houvesse uma conciliação de um meio a meio, aí, um meio termo. Essa conciliação existe a partir dos 14 anos. Exatamente. Se a criança estiver fazendo algum curso profissionalizante e ela estiver inserida em uma empresa e que entenda que ela ali está na condição de aprendiz, e aí ela é toda respaldada diante da lei para que ela exerça aquela função na condição de aprendiz. Ela tem que estar matriculada no curso profissionalizante e está na condição de... Então, a carga horária dela é menor. E aí, após os 16 anos, ele pode trabalhar com algumas ressalvas. Trabalhos noturnos não pode, trabalhos que exija dele que ele fique exposto a algum tipo de risco, né? Seja um risco na rua, seja um risco de algum produto ácido, então assim, tem algumas ressalvas na lei para, mesmo depois dos 16 anos, justamente para salvaguardar essa integridade da criança e o desenvolvimento dela. Com relação às crianças que desenvolvem um trabalho artístico, para que ela esteja ali naquela novela, para que ela esteja ali no teatro, para que ela esteja desenvolvendo qualquer atividade artística, ela tem Cantando, como Sandy Júnior, por exemplo, na sua infância? Ela tem sim que cumprir as cargas horárias da escola. As emissoras, elas têm um horário. As crianças, elas não podem ficar na sobrecarga exaustiva, né? Então, assim, ela tem que ter o limite dela brincar, dela fazer a gravação da novela. Então, todos esses horários, eles são devidamente delimitados. Então, existem os meios termos. Existe verdade, esse meio termo. Luciane. Isso. Então, se existem os meios termos ali, por que não pode existir os meios termos nas outras coisas? Porque que diferença faz se eu vou ser um artista ou se eu vou trabalhar tirando pelo? Desde que eu trabalhe, por exemplo, tirando pelo, em um pequeno horário em que eu possa fazer, porque eu brinquei também na minha infância. Não deixei de brincar, de buscar o lúdico, não deixei de fazer tudo isso. E eu não vejo, assim, eu tenho perdido, você pode dizer, não, mas o seu caso foi uma exceção. Pode até ser,
uma exceção. Porque o meu questionamento aqui não é o que a lei diz. O que a lei diz é isso. Ponto. Eu estou querendo saber o que é que eu digo sobre isso. Eu, por exemplo, disse a meus filhos a vida inteira que eu nunca vi nenhum prejuízo para mim no que eu fiz. Nunca passei por nada que eu dissesse, não, isso eu fiz e por isso eu deixei de... Não, ao contrário, é claro, eu procurei conciliar tudo. Meu pai mesmo dizia, você está de férias? Eu disse, pois é, eu estou de férias e por isso eu vou pedir ao meu patrão que me libere para eu poder ir passear, que eu quero ir para a praia com meus primos. E se ele não deixar? Se ele não deixar, então eu paro de trabalhar e vou embora para a praia. Sempre conversei e consegui. Mas se ele dissesse não, eu ia para a praia do mesmo jeito. Né? Então eu não sei se de repente falta porque esse meio termo aí. Não existe o meio termo quando se trata do trabalho infantil. Por quê? Uma coisa é um ambiente que ela está respaldado por lei e que tem fiscalização ali e que eles passam continuamente por órgãos fiscalizadores e que isso é rigoroso. É diferente de... Mas eu sei, eu acabei de dizer, a lei eu sei o que diz, eu quero saber o seguinte... Então, é sobre... E esse outro, e o artístico eu não posso? Termo. Então, é sobre o artístico que eu estou falando, que é um ambiente em que eles vão estar sujeitos a diárias... eles vão estar respaldados por lei e eles vão estar sendo fiscalizados diariamente com relação a isso, que é diferente de um fabrico, de uma fábrica que está ali com as crianças, que está tirando pelo, que está pregando um botão, que aquilo não é uma coisa fiscalizada. Então, tanto faz a criança passar 2 horas fazendo aquela função, quanto ela passar um meio expediente. Então seria um erro do governo, que não teria como fiscalizar? O que é certo do governo fazer, e isso acontece, são os programas voltados à prevenção do trabalho e erradicação do trabalho infantil. De início começou-se com o PET, né? Que é um programa voltado a identificar esse trabalho infantil. E que mudou o nome depois, não é isso? Isso. Ele agora está numa outra versão, que ele está com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Vê só, Ilziane e Luciene, a gente está chegando ao final, está com o tempo esgotado, mas é um assunto muito interessante, tem muita coisa ainda a gente para conversar. Né? Eu sei o seguinte, eu tentei provocar o máximo para que a gente pudesse ter uma outra visão, mesmo sabendo que a lei é clara e não permite. Né? Tudo que a gente conversou aqui foi, a lei não permite. Né? Eu joguei apenas uma segunda visão, que foi a minha visão, para que a gente pudesse um dia pensar também o do porquê a lei não permite. Então, muito obrigado pela presença de vocês, voltem outras vezes, né? E vamos falar mais sobre isso. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou aí em casa, muito obrigado. A gente volta com o programa Opinião amanhã, se Deus quiser, aqui pela sua TV Nova, TV Cultura. Um forte abraço, até mais.